vou dizer assim, que ele é palestrante, consultor empresarial com formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, e coach, e estudante de filosofia, mas ele tem um currículo enorme. E é nosso expositor de hoje, é um amigo da Cidade da Luz, e a gente recebe Cal com muita alegria. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Muito bom estar aqui de novo nesta casa, que sempre me recebe tão bem. Obrigado pelo carinho, pela força, pela vibração, pela energia boa. Sabemos que estamos aqui presencialmente, mas também muitas pessoas nos acompanham através da internet. E isso é importante para que mais pessoas tenham acesso a informações que podem mudar suas vidas. Hoje, nosso trabalho tem a ver com saber viver, que é algo que as pessoas ficam se indagando. Por que esse tema? Por que saber viver? Viver não é só viver e pronto? Não, viver e pronto é sobreviver. Viver de verdade implica num aprendizado que deve continuar desde o momento em que nós nascemos, desde o instante em que colocamos os pés nesse mundo até o nosso suspiro derradeiro. Estamos aprendendo a viver o tempo todo. Eu acredito que só nos reunimos aqui porque queremos aprender a viver. E essa reflexão vem de duas perguntas que eu acho bem interessantes. Eu gostaria de lançar para vocês e ouvir deste grupo a resposta, para poder sacar como é que está a energia de vocês em relação à própria ideia do viver. Minhas amigas e meus amigos, viver é bom? Isso aqui é sim, isso aqui é não, tá? Viver é bom? Sim. Tá. A outra pergunta é: viver é fácil? Não. Tá. Tá vendo? Por isso que a gente precisa aprender a viver. Porque viver é bom, é uma chance, é a oportunidade que temos de fazer com que o nosso mundo interno se transforme. Nós não somos seres humanos aprendendo através de experiências espirituais. Como diz Teilhard de Chardin, nós somos exatamente o contrário. Somos seres espirituais aprendendo e mudando através de experiências humanas. Estar no mundo, viver aqui na terra, estar neste corpo, cada um nas suas condições de vida específicas para esta encarnação. Então, todos nós estamos aprendendo a viver. E uma das coisas interessantes que talvez tenha feito com que vocês respondessem a segunda pergunta, viver é fácil, e foi um não colossal, é o fato de que a vida traz algumas coisas que não são tão interessantes assim a princípio, ou que não são tão saboráveis, ou melhor, saborosas, adoráveis assim. A ideia, por exemplo, de que há 4 coisas na vida que podem trazer algum tipo de remeximento das emoções, algum tipo de sensação desconfortável. Estar neste mundo, por exemplo, tem muito a ver com ignorar. Então, uma coisa normal da vida é a ignorância. Por que eu trago essa palavra? Aliás, as 4 começam com I. Ignorância, porque você deve perceber que quanto mais você procura conhecimento, quanto mais você procura aprender, mais você vai descobrindo que ignora. Então você aprende uma coisa aqui, e essa coisa que você aprende aqui te apresenta um universo imenso de outras coisas que você não sabe. É como se você estivesse subindo numa colina, dizendo: quando eu chegar lá em cima, eu terei o domínio de toda a paisagem. Só que aí você chega lá em cima e você percebe que há outras montanhas ainda maiores. Então, viver é ter contato com a ignorância. Segunda palavrinha, começando com I, que eu quero trazer para nós nessa reflexão: a nossa inquietude. Nós somos seres inquietos. Nós somos seres que nos mexemos daqui para ali, que buscamos coisas, que desejamos coisas, e quanto mais nós desejamos, mais nós nos tornamos seres inquietos. E observem que desejar não é nada de mal. Vocês desejaram, por exemplo, estar aqui hoje.
Nós temos desejos que têm a ver com crescimento, nós temos desejos que têm a ver com o nosso amor às pessoas. Esta casa é fruto do desejo de algumas pessoas cheias de amor e que quiseram fazer com que esta casa acontecesse. Então, essa segunda palavra, a nossa inquietude, também tem a ver com o aprender a viver. Terceira palavra, observem que coisa interessante é a nossa inconstância. Ai daquela que acreditar que a vida é uma coisa constante, que a vida é uma coisa retilínea, um horizontezinho muito certinho. Nós vivemos altos e baixos, nós vivemos situações interessantes que nos lançam para cima e outra imediatamente nos lança para baixo. O que fazemos com estas experiências que fazem parte da vida humana? E por fim, que tal pensarmos na impermanência? Que tal pensarmos que tudo tem início, tem um desenvolvimento, um meio, mas também tem um final. Até mesmo nossa vida física. E eu preciso dizer uma coisa importante para vocês hoje, não sei se vocês sabem. Um dia vocês vão morrer. Vocês sabiam disso? Todo mundo vai ter que sair dessa para, espera-se, uma melhor. Espera-se, tá certo? Então, chamamos de processo de desencarnação, muitos vão chamar de morte, falecimento, enfim, este corpo deixará de permanecer, ele deixará de ser, e nós esperamos, continuaremos com um processo de aprendizado, de crescimento e de mudança. Essas 4 palavrinhas vão nos acompanhar no dia de hoje: ignorância, ignorância. Cadê vocês? Em coro: ignorância, inquietude, inconstância, impermanência. Beleza, então vamos começar com a ignorância, tá? Primeira coisa importante é começar a observar que a ignorância não é algo ruim. Eu, por exemplo, sou alguém que quero miserar sempre. O que significa eu querer miserar? Quando eu descubro que eu estou sabendo demais alguma coisa, ou que eu estou me enfronhando muito numa determinada busca, numa estrada de conhecimento, eu já quero procurar uma outra estrada de conhecimento na qual eu esteja zerado. Foi assim que, mais ou menos há 5 anos, eu resolvi que eu iria estudar filosofia de forma acadêmica, e eu estou perto de me formar em filosofia. Você é maluco, Cal? Já não basta tudo que você já faz, você ainda quis estudar de novo, começar do zero? Não existe coisa mais gostosa para mim do que me sentir aluno, do que me sentir alguém que aprende, do que num determinado momento dizer: nossa, tem uma estrada ali que eu não conheço, eu quero ir naquela direção. Em vez de imaginar a ignorância como algo ruim, que amedronta, que assusta, a ignorância poderia trazer para nós uma perspectiva de olhar para ela e dizer: olha, que maravilha você se sentir em algum momento sem o poder do conhecimento. Abrir mão do poder do conhecimento quando você descobre que já conhece muito algumas coisas, mas que está precisando perceber que ignora outras, e que pode caminhar na direção daquelas outras coisas que você ignora. Que maravilha saber que não se sabe. Que maravilha saber que existe muito ainda para se saber. E a minha forma de viver, essa minha vontade de viver, tem muito a ver com as coisas que eu estou desconhecendo e abrindo os olhos para elas num primeiro momento. Eu adoro me sentir abrindo os olhos para alguma coisa inicialmente, sabe? Olhar para alguma coisa e dizer: que incrível isso, nunca me chegou isso antes. E isso pode ser interessante quando nós nos abrimos a conhecer aquilo que não é comum, fácil para nós, aquilo que não é, por exemplo, confortável em alguns instantes. Uma vez, nas redes sociais, rede social é uma coisa muito interessante, sabia? Porque a gente entra em contato com tanta gente diferente e escrevem tantas coisas para nós, Facebook, Instagram, YouTube, mas essa em especial
foi em relação a um vídeo meu no YouTube. Quando eu, de vez em quando, leio os comentários, não é sempre que eu consigo ler, não é sempre também que eu consigo responder, mas lendo o comentário havia uma pessoa que escreveu assim: vinha te acompanhando, mas não concordo com o que você falou neste vídeo, por isso estou deixando de te seguir. Em 3, 2, 1. Né? Porque quando alguém diz assim, deixando de te seguir em 3, 2, 1, eu imagino um puff depois que a pessoa desapareceu, né? Ela saiu do mundo. O que me gerou essa fala, o que me gerou esse feedback foi muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, nossa, uma pessoa para acompanhar o pensamento de outra pessoa, isso só é possível para aquele cidadão se esta pessoa só trouxer aquilo com que ele concorda. No momento em que ele se dá conta de algo que alguém pensa que ele não concorda, que é o novo, que é o diferente, essa pessoa corta. Estar somente em contato com pessoas que pensam igual, estarem sempre em contato apenas com os mesmos conhecimentos e ideias de sempre, é algo que faz com que a gente trave o crescimento. É tão importante ver o novo. Saber viver é abrir espaço para essa pluralidade, para essa diversidade de conhecimentos que vão chegando o tempo todo. E existe uma expressão na filosofia que vem lá do grego, que é tauma, com TH, tauma. Tauma significa o espanto. T-H-A-U-M-A. Tauma é o espanto. Quando eu me dou conta de algo que é diferente, ou que eu não consigo explicar, ou que é inusitado, ou que me pega de, numa situação de encantamento pelo diferente, é tauma, é o espanto. Para algumas pessoas o espanto faz o quê? Eu quero conhecer mais, eu quero olhar mais isso, eu quero que isso me traga aquilo que é o novo. Para outros eu me espanto e eu me afasto, eu me espanto e eu saio correndo. Para outros ainda é pior, eu me espanto e quero destruir quem pensa de forma diferente. Aquilo que é diferente de mim, eu preciso fazer com que isso deixe de existir. Se eu não puder fazer com que isso deixe de existir no mundo, eu faço com que isso deixe de existir para mim, não vendo, não olhando. Para mim, podemos fazer uma ressignificação do diferente, podemos fazer uma ressignificação das ideias que parecem estranhas para nós, dizendo, esta pessoa que tem um pensamento diverso, não significa que ela me impõe o seu pensamento, mas que ela me apresenta um novo olhar, sobretudo porque as coisas não são como são. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Se eu tenho olhos que não conseguem perceber todas as particularidades de uma realidade, eu não vejo essa coisa. Perceber é reduzir. Toda vez que eu me deparo com alguma coisa, eu estou reduzindo essa coisa à minha capacidade de percepção. Ignorar, gente, é antes de tudo saber que há muito no mundo para ser conhecido. Ignorar é humildade. Ignorar é desapegar-se daquilo que já é comum, sobre o que eu já tenho muito poder. Eu me lembro, no passado, como eu ansiava por livros, e eu não tinha como comprá-los, eu não tinha dinheiro para bancar a minha sede de leitura. E era interessante porque naquela época não havia nenhuma facilidade de se ter acesso a informações, como hoje na internet você consegue tudo. Você pode baixar livros, você pode ver o pensamento do mundo todo. A internet é onde tem todas as coisas, onde há todas as coisas. Eu tinha que ir para uma livraria, dar a sorte de abrir um livro e dar uma fuçadinha, enquanto o vendedor não se aproximava para perguntar se eu iria comprar ou não. É do tempo de vocês a impossibilidade de ler numa livraria, sem que chegasse um vendedor perguntando, você vai comprar? Hoje o pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, entre na livraria.
colocam sofás, poltronas, para que a gente deite e sente com o livro na mão. Tem gente que lê livros somente indo à livraria. Antigamente não era assim. No meu tempo, livro era uma coisa muito difícil. E eu queria tanto saber, que eu começava a fazer chá de livro. Tem gente que faz chá de bebê, tem gente que faz chá de casa nova, chá de cozinha. Eu fazia chá de estante. Meus aniversários eu fazia listas de livros e dizia para as pessoas que elas escolhessem e comprassem os livros que eu precisava, os livros que eu gostaria de ter. E era muito interessante, porque eu dizia assim: você vai chegar na minha casa, apertar a campainha com o cotovelo e eu atendo. Aí a pessoa ficava dizendo: apertar a campainha com o cotovelo? Que história é essa, Cal? Eu disse: porque você não vai chegar com a mão vazia, né? Você vai estar com a mão ocupada, então aperta a campainha com o cotovelo que eu atendo rapidinho. Que era para animar as pessoas a comprarem os livros, e se comprasse mais de um, melhor. E aí alguém diz: então você não gostava da ignorância, você queria combatê-la. Não é bem isso, pelo contrário, ainda hoje, quanto mais eu leio e estudo, mais eu descubro que há muita coisa para saber, e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Aliás, pode ser que cada vez mais, quando você mergulha numa leitura, mais você vai se transformando numa pessoa diferente. Eu animaria o nosso saber viver a ser um saber viver, procurando ser um ser diferente todo dia a partir do aprendizado. Não é possível aprender sem mudar. Se você aprender de verdade, alguma coisa em você estará mudando. Portanto, ignorância, fundamental. Vamos dar uma nova significação para a ideia de ignorância. É coisa boa, é importante. Dizer que você já sabe é muito arriscado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém que nunca teve dúvidas, só tem certezas. Sabe uma pessoa que comprou a verdade é dela. Essa pessoa não tem dúvidas, ela não ignora nada, ela sabe de tudo. É alguém que, por exemplo, se sente muito bem quando olha para você e diz, depois que você fez alguma coisa que talvez ela tenha te alertado, e aí não deu certo e você está um pouco infeliz, ela olha para você e diz: eu não te disse? Ou alguém que diz: vá por mim, faça exatamente o que eu estou lhe dizendo e tudo dará certo. Essas pessoas podem ser olhadas como pessoas que odeiam a ignorância. Odiando a ignorância, ela não consegue em nenhum momento imaginar que pode ser que a verdade esteja longe delas. São os dogmáticos, pessoas que só têm certezas, pessoas que abraçaram a verdade e dizem que nada além daquilo que sabem é real. A segunda palavra, a inquietude, essa palavra me inquieta, porque ela tem muito a ver com a nossa necessidade de fazer as coisas acontecerem, a nossa necessidade de sair de um lugar e ir para outro, a nossa vontade de dizer não basta. Fala-se muito, principalmente dentro da minha área, consultoria, programação neurolinguística, coaching, dentro da própria filosofia, sobre o termo zona de conforto. Então, aquilo que nos deixa confortáveis está nos apequenando, porque pode fazer com que você se habitue com o confortável e não saia para procurar aquilo que te desafia. Então, é interessante que de tempos em tempos você se inquiete e coloque um tubarão na sua banheira. Formaram a metáfora na mente? Você está numa banheira de água morna, cheia de espuma, de sais, e aí você diz: eu preciso colocar um tubarão na minha banheira. Um tubarãozinho, né? Não precisa ser um tubarão branco, imenso, de 6 metros de comprimento, não.
Coloque um tubarãozinho na sua banheira. Para fazer o quê? Te animar a sair. Te animar a sair da zona de conforto. E saiba, se você próprio não colocar um tubarão na sua banheira, a vida fará isso com você. O que seria um tubarão na banheira que a vida nos coloca? Pode ser, por exemplo, uma dificuldade profissional, uma dificuldade nas nossas relações, uma doença, uma perda, algo que vai chegar para te sacudir. Por isso que é tão interessante que você faça os movimentos de inquietações, os movimentos de inquietude, antes que a vida precisa te dar um chacoalhão. Muita gente vai dizer, mas Cal, o conforto não é uma busca até mesmo do nosso cérebro? Sim, é engraçado. Observem, quando você vai se tornando excelente numa coisa, como o Wellington ali tocando, quando você toca, não é mais confortável do que 20 anos atrás? Do que 30 anos atrás? É muito bom. Muito mais confortável, muito não é isso? Porque quanto mais a gente vai se dedicando a alguma coisa, mais ela vai se tornando confortável. Buscar excelência é isso, perfeito. Mas eu aposto que tanto no nosso amigo que é artista, como várias pessoas que aqui estão, sabem que na hora em que a gente busca excelência, a gente não pode parar naquilo que sabe. A gente vai procurar uma música mais difícil, a gente vai procurar alguma coisa que vai sacudir em nós a nossa inquietude, que vai dizer, está na hora de alguma coisa diferente, está na hora de colocar um desafio mais, de colocar uma nova fase nesse game, entende? De você ser estimulado a sair da zona de conforto e ir para uma zona que a gente chama de zona de expansão. Sai da zona de conforto e entra numa zona de expansão. Nós vamos ficando com uma vida mais confortável em algumas coisas e em outras nós vamos expandindo. E na zona de expansão precisa haver alguma inquietação, porque é ela que vai nos mover, ela que vai nos sacudir. O grande problema está naquelas pessoas que saem da zona de conforto e não vão para a zona de expansão, vão para uma zona complicada, chamada a zona do pânico. Ou seja, ela sai da zona de conforto e se estabelece num nível tal de exigência que ela pula e vai para uma zona onde é muito difícil viver. Ela se exige demais. Algumas doenças da atualidade, nós estamos num mundo onde as pessoas estão se exigindo muito. Em muitos momentos nós nos exigimos muito, até quando gostamos muito daquilo que fazemos. Existe uma doença que já está quase tipificada, já está quase organizada como doença mesmo, chamada síndrome de burnout. E a ideia do burnout é: você se exige tanto que parece que você se queima. Os sintomas da síndrome de burnout podem estar nas pessoas workaholics, nas pessoas, por exemplo, que exigem demais de si mesmas, não apenas no aspecto profissional, às vezes até na tarefa espírita, na tarefa de amor, ela está exigindo demais e ela está esquecendo dos próprios limites. Esquecer-se dos próprios limites pode ser algo muito sério. Não permitir-se o descanso que se precisa, que se requer, que o organismo requer, pode ser altamente arriscado. Há um pensador contemporâneo, ele deve estar na faixa dos 60 anos, chama-se Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um pensador que nasceu na Coreia do Sul e se radicalizou, tá radicado, melhor dizendo, é radicado na Alemanha. E Byung-Chul Han, ele escreve livros interessantíssimos sobre a atualidade. Um deles chama-se A Sociedade do Cansaço. Nesse livro ele fala assim: imaginem que às vezes nós estamos sendo contaminados pelo excesso de positividade. Algo do tipo: Rosângela, você pode, você vai conseguir, você é danada, você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. E aí ela acredita nisso. A princípio é coisa ruim? Não, a princípio é coisa boa, né?
Alguém ou alguma coisa ou uma realidade insuflando na gente: você pode, você pode, você pode, você vai conseguir, vá lá, faça. Pensou, quis, vá lá que vai ser seu, corra depois para o abraço, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Observem, a princípio isso pode parecer muito bom, mas Churran fala a respeito de uma metáfora que vem de um outro pensador chamado Baudrillard, um pensador francês, e ele diz o seguinte: um lobo aparece para você, e esse lobo você reconhece como inimigo, e você pode se defender dele, você pode fugir dele, você pode lutar com ele. O lobo é facilmente reconhecível como inimigo. Um rato é menorzinho, ele poderá te fazer algum mal porque você nem sequer vai enxergá-lo rapidamente, mas você ainda assim pode enxergá-lo, você pode combatê-lo, você pode se defender dele. Um inseto, um pernilongo, uma barata, é um inimigo, você o reconhece, mais dificilmente, porque ele ainda é menor. Que tal um vírus, uma bactéria? Puxa, eu não consigo nem enxergar, mas eu tenho o meu sistema imunológico que reconhece esse invasor no meu corpo como um inimigo, e o meu sistema imunológico vai combatê-lo. Eu posso usar de medicamentos, eu posso usar vacinas, eu posso usar remédios para me ajudar a reconhecer que ele é um inimigo e isolar o seu mal. Perfeito. Mas a positividade, segundo Churran, ela não funciona como um ser facilmente identificável como inimigo. A positividade excessiva pode ser semelhante a uma espécie de gordura sobre a qual você não tem o poder de combate. E você vai se inflando com essa gordura sem reconhecer que ela um dia pode lhe sufocar. Então, coisas do tipo: você consegue, você vai, vá que vai ser possível, você vai. De repente você vai ouvindo as pessoas te dizendo isso, você vai ouvindo você próprio dizendo isso para você, e não faz uma análise do que você pode e do que você não pode, não faz uma análise do que é limite para você e do que é possível para você naquele instante. E isso não é algo que alguém possa fazer por você. Nossos limites só mesmo nós podemos definir, porque às vezes algumas pessoas estão na zona de conforto e lá ficam. Elas não querem a inquietude da zona de expansão, mas há outros que saem da zona de conforto e vão para onde? Para a zona do pânico. E é nessa zona que o burnout acontece, é nessa zona do exagero do fazer, que pode estar atrelado a uma coisa muito natural em nós, pessoas boas: a culpa. Carregamos tanto culpa que queremos fazer, consertar, ajudar, nos tornamos bichos fazedores de coisas, exigimos muito, por exemplo, nossa performance, nossos resultados, sejam eles em que área for. Quando vamos ajudar pessoas, por exemplo, é muito interessante que ponderemos até que ponto é uma ajuda e até que ponto é uma intromissão. E essa é uma diferença bem difícil de se fazer. Quando você está ajudando e quando você está invadindo e se intrometendo. Há um escritor que eu admiro muito, ele é moçambicano, chama-se Mia Couto. Mia Couto conta num dos seus livros que um chefe indígena, ele mora em Moçambique, um chefe indígena uma vez lhe narrou uma história muito interessante. Era uma vez um macaco muito gente boa, simpático, com um coração bom, macaco gente boa, e esse macaco nunca havia visto um lago. Um dia ele foi pulando de galho em galho na floresta e se deparou com aquele monte de água, e ele nunca tinha visto aquilo. Ele colocou a mão na água e percebeu: nossa, eu posso beber esta água, mas o que acontece se eu cair nessa água? Eu posso morrer. Eis que de repente o macaco vê pela primeira vez dentro do lago um peixe, e achando que se tratava de um animal morrendo afogado, o macaco enfia seus bracinhos na água e retira o peixe e abraça o peixe. Obviamente o peixe
se debate nos braços do macaco. E o macaco pensa: olha como ele ficou feliz porque eu o salvei. E aí fica abraçado com o peixe que ele acha que está feliz, até que em dado momento, obviamente, o peixe morre. E aí quando ele olha o peixinho morto, ele diz: oh, que pena, não cheguei a tempo. Será que nós também não agimos um pouco assim às vezes? Querendo ajudar e intrometendo demais, querendo ajudar e invadindo a vida do outro. Observe, a nossa inquietude deve nos tirar da zona de conforto e nos levar para a zona de expansão, sim. Mas às vezes nós não queremos sair da zona de conforto, queremos tirar os outros da zona de conforto deles. E ficamos o tempo todo sacudindo a vida dos outros, porque é confortável para nós sacudir a vida dos outros. É confortável, por exemplo, dizer coisas como: você está errando nisso, você está errando naquilo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que passe a vida toda sem fazer mudanças em si, só querendo fazer mudanças nos outros, e imaginar que ela não está na sua zona de conforto. Ela está assim. Ela está presa na sua zona de conforto, que é só dar conselhos, que é só ensinar os outros. Quer ver uma coisa? A nossa inquietude não deve nos levar para o perfeccionismo. Dar de si, dar o melhor de si é fundamental. Que bom se a gente puder dar o melhor de si, mas que isso não se torne perfeccionismo. Perfeccionismo é doença. Há pessoas que têm perfeccionismo e que por causa dele, elas não fazem nada. O medo de errar é tão grande, o medo de não conseguir a coisa perfeita é tão absurdo que essa pessoa prefere não agir. E não agindo, ela não aprende. Ela não quer errar. E não errando, ela não se desenvolve. Vocês conhecem gente assim? Com muito medo de errar, com muito medo de fazer as coisas não no nível de qualidade que elas gostariam. Ora, dê o seu melhor, procure excelência, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque se não sair bom agora, será bom depois, porque você deu um primeiro passo. Tem uma brincadeira musical que eu faço quando falo sobre perfeccionismo, gostaria de fazer com vocês. Não darei muitas explicações para a gente se comunicar via Wi-Fi, tá? Mas a gente vai pegar fácil, eu já fiz aqui em outras ocasiões, vou fazer de novo. É muito simples, uma brincadeira musical. Preparem a garganta. Quando ouvirem o sim, todos me dizem o não. Quando ouvirem o não, todos me dizem o sim. Preste atenção, vai começar a canção. Sim, não, não. No começo acontece problemas de Wi-Fi. Eu vou repetir para vocês pegarem, tá? Quando ouvirem o sim, todos me dizem o não. Quando ouvirem o não, todos me dizem o sim. Preste atenção, vai recomeçar a canção. Sim, não, não. Não, sim, sim. Yes! Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vocês pegaram. Não, sim, não. Sim, não, sim. Não, não, sim. Sim, sim, não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Uma salva de palmas para vocês. Muito bem, muito bem. Mas tudo na vida, para a gente sair da zona de conforto, porque essa foi fácil, vocês já pegaram. E aí agora a gente vai para a zona de expansão, certo? Vamos colocar um temperinho, uma pimentinha nesse vatapá, aumentando o nível de complexidade. Quando ouvirem o pão, todos me dizem o mel. Quando ouvirem o mel, todos me dizem o pão. Preste atenção, vai começar a canção. Não, não, pão. Sim, sim, mel. Pão, mel, sim.
Sim, pão, não. Não, mel, sim. Mel, pão, sim. Acontece, é normal. Take it easy. Estamos saindo da zona do conforto. Estamos indo para a expansão, para tornar um pouco mais, desafiador o processo. Vamos dar mais um passo na zona de expansão, colocando mais um temperinho neste vatapá. Quando ouvirem o céu, todos me dizem o chão. Quando ouvirem o chão, todos me dizem o céu. Preste atenção, vai começar a grande confusão. Vou pegar leve no início. Não, não, chão. Sim, sim, céu. Viu aí? Facinho, né? Facinho demais. Não, sim, mel. Sim, não. Pão, mel, sim. Mel, pão. Chão, mel, pão. Céu, sim, mel, pão. Céu, pão, sim. Palmas para vocês por terem se jogado. Não sei se o pessoal da internet fez também. Bom, além de nos divertirmos, nós estávamos exercitando um pouco da nossa coragem de sair do confortável. Ora, as primeiras tentativas nossas eram simples e a gente pegou rápido. É claro que se continuássemos exercitando e não teríamos a noite toda para fazer isso, chegaria um momento em que acertaríamos muito mais vezes, óbvio. Mas aqui, essa dinâmica representa um pouco o que é a nossa vida. Saber viver é perceber que a vida vai do mais simples para o mais complexo. E que ela nos desafia a sair daquilo que é confortável. Ela nos sacode para a gente dar passos na direção daquilo que é desafiador. Não se acostume, se algo está sendo muito fácil para você, permita-se dar um passo na direção daquilo que é mais desafiador, daquilo que exige um pouco de você. Não é você chegar lá na zona do pânico, não é isso. Você que vai avaliar qual é o passo que você vai dar, qual é o tamanho desse passo para você ir para a zona de expansão. Pergunta importante para vocês, sejam bem honestas comigo. Quantos aqui, na nossa brincadeira musical, erraram pelo menos uma vez? Ah, ainda bem, né? Ainda bem que vocês foram honestos. A grande maioria. Eu não sei se alguém acertou todas, né? Talvez não, talvez tenha sido difícil alguém ter acertado todas, não se atrapalhou em nenhum momento. Mas isso fez com que nós brincássemos. Esta casa, este salão se encheu de risada, de alegria, porque nós fizemos como as crianças fazem. Parece até, dizia Rubem Alves, nós poderíamos aprender com as crianças, que ao errar, dão risada. Que ao errar, dão risada e se levantam para tentar de novo. Rubem Alves diz, as criancinhas tão inteligentes, como podem se tornar adultos tão estúpidos? E ele brinca, inclusive eu. Não é? Esse grande educador, ele estava nos lembrando que às vezes, se nós não nos lançarmos, e aliás, se vocês fossem perfeccionistas, duvido que se jogariam na brincadeira. Os perfeccionistas não se jogam se houver qualquer possibilidade de erro, qualquer possibilidade de equívoco. Saber viver é jogar-se. Saber viver é ser uma pessoa se jogosa. O que é uma pessoa se jogosa? Uma pessoa que se joga, que faz, que experimenta, que erra para poder aprender. Não erra porque é gostoso errar, não, erra porque faz parte do processo. E quando erra, aprende algo, tira dali alguma coisa. Aliás,
Todos os ensinamentos espirituais, se vocês puderem observar, eles são ensinamentos que não querem dizer seja alguém que nunca vai errar. Não se trata disso. Podemos perceber orientações até na própria codificação kardecista que diz: não se reconhece o bom espírita por ser alguém que nunca erra, por ser alguém perfeito como os anjos, mas por ser alguém que está em todo momento querendo se aprimorar, querendo crescer, querendo aprender, querendo mudar. Então não é uma pessoa com a arrogância de dizer nunca vou errar, nunca, nunca, nunca. Não. É uma pessoa que se joga, é uma pessoa que quer fazer bem feito, dar o seu melhor nas condições que tem nesse momento. Saber viver é isso, é ressignificar os erros e diante das situações difíceis, adversas, tira alguma coisa daí, tira um benefício daí, tira um aprendizado dessa experiência. Faz sentido para vocês, turma? Faz sentido? Isso aqui é sim, isso aqui é não. Faz sentido, gente? Beleza, obrigado. Tudo bem. Bom, falamos de inconstância, falamos de inquietude. Não, inconstância já falamos? Nem sei mais. Está faltando. Está faltando impermanência? Mas eu falei de ignorância, falei de inquietude, falei de inconstância? Falei de inconstância, não? Para vocês verem que uma pessoa como eu gosta de errar e não esconde. Eu esqueço as coisas, gente, de boa. Espero que eu não esqueça muito e muito rapidamente. Mas eu sou um palestrante, um professor, que às vezes eu me perco. E acho massa poder dizer, me atrapalhei, me equivoquei, escorreguei. Onde é que eu estava mesmo? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e nos coloca no chão, que é o lugar onde nós estamos. Não podemos ter asas se não tivermos o chão para nos impulsionar a subir. É o chão que você pisa, que funciona como base e apoio para que você possa ascender níveis mais altos na existência. A inconstância, os altos e baixos da vida são fundamentais para que nós cresçamos nessa vida, nessa encarnação e em todas as outras. Quando eu falo de inconstância, eu me lembro muito da história da minha mãe. Minha mãe teve um AVC isquêmico faz 13 anos e ela ficou com sérias sequelas. Então ela tem sequela de fala, ela tem sequela de movimento do lado direito, sequelas cognitivas. Para poder entendermos, nós precisamos falar devagar com ela. Mas é uma pessoa muito feliz. Sobretudo porque ela valoriza o que ela tem, em vez de lamentar o que perdeu. Seres humanos podem viver mais felizes se abraçarem essa ideia. Em vez de lamentar o que você não tem, que tal ficar felizes com aquilo que vocês ainda podem usufruir, com aquilo que já faz parte da sua vida, com aquilo que te cerca, com aqueles que estão ao seu redor. Eu gosto até de imaginar, se você pensa em Deus, cada um pensa Deus do seu jeito. Cada um que tem uma confissão de fé diferente pensa em Deus do seu jeito. Seja alguém grato a Deus, valorizando o que você tem, em vez de apenas lamentar aquilo que você não tem mais. Porque a vida é inconstante. Essa inconstância da vida faz parte daquilo que a vida espera de nós. Lidar com o inusitado, lidar com o inesperado. Que maravilha se formos capazes de observar as coisas que chegam com dignidade, com respeito e pensar, olha, é a vida que está me ensinando. E a vida é inconstante, preciso aprender alguma coisa com isso. Inconstante como nos momentos em que amamos alguém e não recebemos desse alguém o amor que nós gostaríamos, porque a própria pessoa é um outro, a outra pessoa é um mundo, e sendo este mundo, nem sempre ela é constante, nem sempre este mundo é constante. É possível que às vezes você tenha uma inconstância daquilo que você recebe. Às vezes
você recebe algo da vida que não é o que você acha que plantou. Exemplo, você caminha por uma rua e de repente lhe atiram uma pedra na cabeça. Você não esperava essa pedrada. Existe um pensador francês contemporâneo chamado Jean-Paul Sartre, nome importante do existencialismo. E Sartre dizia uma coisa interessantíssima. Ele dizia assim: o mais importante não é o que a vida faz com você, mas o que você faz com aquilo que a vida faz com você. Se lhe atiraram uma pedra na cabeça, você é livre para decidir o que você vai fazer com essa pedrada. Ele diz assim: nós seres humanos somos condenados à liberdade, somos todos livres. E é incrível porque alguém pode dizer: mas como somos livres se às vezes a vida é inconstante e podem nos acertar uma pedrada na cabeça? Essa pedrada não foi livre para escolher, eu não escolhi isso. Aí Sartre diz: mas você é livre para escolher o que você vai fazer com essa pedrada. Tem gente que diz: porque recebi essa pedrada da vida, eu vou me esconder, eu vou me fechar, não vou mais estar no mundo, eu vou me proteger. E vai criando couraças sobre si, né? Vai se protegendo demasiadamente. Muita gente faz isso, né? Quando tem um sofrimento, vai criando couraça, e se protege. E quando se protege demasiadamente, não pode, logicamente, também receber o que é bom, porque o que é bom chega e bate nessa couraça. Ou alguém diz: eu recebi uma pedrada da vida, eu vou reunir numa sacola 72 pedras e vou subir num prédio alto e vou começar a tacar pedra na cabeça das pessoas. Já que tacaram na minha, eu também vou ferir os outros. Não tem gente que faz isso? Recebeu uma dor e quer agora fazer com que outros tenham a mesma dor que ele teve. E aí Sartre diz: mas isso não é assim. Você pode usar essa pedrada de inúmeras formas. Você pode usar essa pedrada para aprender algo sobre a vida, sobretudo para aprender que a vida é inconstante, que a vida traz surpresas. E se você for alguém que pode reagir positivamente a uma pedrada da vida, você pode dizer: ainda bem, essa pedrada em outra pessoa faria essa pessoa entrar em desequilíbrio, essa pedrada em mim me ajudou a perceber o quanto eu tenho estrutura para viver bem, apesar das intercorrências, apesar do inusitado, apesar da inconstância. E aliás, eu posso dizer: eu vou ficar mais atento em relação a por onde eu passo, porque você também não é obrigado a receber pedradas de uma mesma pessoa e continuar vivendo recebendo pedradas dessa mesma pessoa. Tem gente que diz: receber pedrada dessa pessoa, pedrada entendam metaforicamente, é meu karma, e eu tenho que receber essas pedradas para o resto da minha existência. Não, você pode fazer algo diferente. Você pode dizer: não, não quero mais, até aqui você veio, aqui você não vem mais. Nós podemos dizer não e não ficarmos na posição de vítimas indefesas da vida. E por fim, já estou perto do meu horário de terminar, 5 minutos. Impermanência. A vida tem início, meio e fim. Eu visitei em Portugal recentemente, na cidade de Évora, em abril deste ano, um lugar chamado a Capela dos Ossos. É impressionante. Uma pequena capela, onde os monges que a construíram no século XVIII fizeram toda a arquitetura interna, toda a ambientação, colando ossos. Então você tem fêmures, crânios por toda a igreja, nas colunas, no teto, nas paredes, formando arranjos. É um negócio impressionante. E na entrada da capela, uma frase que diz o seguinte: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Bem assim na frente. Há uma impermanência de tudo. Esses monges que construíram a Capela dos Ossos em Évora, eles queriam fazer o seguinte: eles queriam que as pessoas estivessem lembrando que um dia elas não vão estar nesse mundo, que um dia elas vão morrer. Tem gente que passa uma vida inteira sem pensar nisso, que um dia vai sair daqui.
que um dia vai deixar aqui uma memória, uma lembrança, um legado, um trabalho. Por que não lembrar-se, se tudo é impermanente na vida, o que você quer deixar aqui, quando aqui mais você não estiver? Quando aqui não mais você estiver, o que é que você quer que fique? Quais são as palavras que tocaram pessoas? Quais são os gestos de amor que fizeram você ser alguém que deixa uma mensagem positiva em gesto, em atitude na vida de outros seres humanos? O que você está fazendo com a vida que você teve e que ela é única? Ela é única. Esta é uma vida que você tem. Cal, nós somos espíritas ou simpatizantes, nós não acreditamos que essa vida é única. Eu vou esclarecer. Sim, essa vida é única. Mesmo que você pense numa reencarnação, nunca será com este corpo. Nunca será ao lado destas pessoas. Nunca será no mesmo lugar. Nunca será numa mesma época. Você terá uma outra vida. Esta, jamais. Esta é única. E o que é que você está fazendo com esta vida que é única? O que é que você faz com ela? Essas 5 perguntas são as perguntas que eu aprendi com um grande filósofo, amigo, irmão querido, que desencarnou este ano, no início do ano, professor José Antônio Saja. Esse grande filósofo baiano, e eu tive a felicidade de conviver muito tempo com ele, fizemos aulas, fizemos palestras. Ele fazia as 5 perguntas filosóficas da vida única. Eu coloquei recentemente no meu Instagram essas 5 perguntas, mas espero que vocês guardem. Se não puderem anotar, guardem na mente. Primeira pergunta filosófica da vida única: o que eu estou fazendo com a minha vida que é única? O que eu estou fazendo com essa vida? Lembrem que biografia não é destino. Biografia é o que você fez e viveu até hoje. Destino é o que você escolhe viver a partir de agora. O teu destino depende das suas atitudes agora. Biografia não é destino. O que você está fazendo com a sua vida que é única? Segunda pergunta filosófica importante: o que você está fazendo com a vida única das pessoas que passam pela sua única vida? Porque as pessoas que passam pela sua única vida serão tocadas pelo que você fizer, pelo que você disser, pelo que você não fizer. Terceira pergunta importante: o que você permite que as pessoas que passam pela sua vida única façam com você? Óbvio, porque às vezes você pode dizer não a algumas coisas, e é importante que você diga. Se você vive algumas realidades, é muito mais porque você está aceitando do que porque você está merecendo. Há momentos em que a gente tem o que não merece, porque simplesmente quer isso. Tem gente que está sofrendo porque quer. E é isso que nos leva à quarta pergunta: por que você está tão apegado ao sofrimento? Por que estamos tão apegados ao sofrimento? Por que não nos desvencilhamos dele e vivemos uma vida melhor, aprendendo com os nossos erros e com as nossas dores, tirando dali um benefício ou alguma coisa útil para caminhar na direção de uma vida mais feliz? Por que estou tão apegado? Porque nós estamos tão apegados ao sofrimento. E a quinta pergunta importante sobre a vida única: você acredita em vida antes da morte? Antes da morte. Você acredita em vida antes da morte? Porque é bem provável que aqui esse salão esteja repleto de pessoas que acreditam em vida depois da morte. Mas você acredita em vida antes da morte? Isso significa, em outras palavras, o que você tem hoje, você pode chamar de vida? Que bom se você puder dizer: isso que eu tenho é uma vida, porque eu estou todo dia, toda hora, todo momento, aprendendo mais e mais a viver. É importante saber viver, e é importante aprender a viver. Que Deus nos abençoe, que Deus passe por aqui, que Deus passe pelas nossas vidas, do nosso jeito, que Ele possa olhar para nós como seres que estamos aprendendo a viver, e que se cairmos, nós levantamos,
e levantamos melhores do que quando caímos, porque isso é resiliência. O ser humano pode cair e se levantar melhor. Que maravilha isso! Um vaso cai e se despedaça. Nós podemos cair e quando nos erguemos ainda melhores e mais, e ainda damos exemplo para outras pessoas que estão caídas, para que elas também se ergam e vivam suas vidas. Muita paz, gente, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.